Oi, oi, meu querido, tudo bem? Pra quem tá mais perdido que segue em tiroteio, calma que eu explico. Você está na Fly e eu sou Valtinho Silva, o facilitador mais legal que você vai conhecer. Mas ó, não conta isso pros outros não, viu? Não queremos deixar ninguém chateado com a verdade. Mas antes de começar, eu gostaria de parabenizar meu pai. Se não fosse por ele, vocês não teriam o prazer de conhecer uma pessoa tão incrível como eu. Mas agora vamos ao que interessa. Vem com o tio Valtinho que vai te ensinar certinho. Nesta aula falaremos sobre constitucionalismo. Bora! Mas Valtinho, o que esse assunto tem a ver com a minha vida? Dentro desse assunto é possível compreender a evolução da teoria política. O modo como era exercido o poder e como foi evoluindo durante várias épocas e povos distintos. Entender essa evolução é o fundamento do atual estágio da matéria. E a própria origem e garantia dos direitos fundamentais que diariamente exercemos sem se ater que nem sempre foi assim. Tema 1. Constitucionalismo. Conceito. Canotilho define o constitucionalismo como teoria que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo é, no fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo. A rigor, há vários constitucionalismos. O constitucionalismo inglês, o constitucionalismo americano, o constitucionalismo francês. Por isso, é preferível dizer que existem diversos movimentos constitucionais. Canotilho. Para Luiz Roberto Barroso, constitucionalismo significa, em essência, limitação do poder e supremacia da lei. No entanto, não basta a existência de uma ordem jurídica. É preciso que ela seja dotada de determinados atributos e que tenha legitimidade, a adesão voluntária e espontânea de seus destinatários. Nessa linha, constitucionalismo e democracia são conceitos que se aproximam. Para Marcelo Novellino, o constitucionalismo é definido em dois sentidos. Em sentido amplo, empregado para designar a existência de uma Constituição nos Estados, independente do momento histórico ou do regime político adotado. Aqui a noção se confunde com a própria história das Constituições, meu irmão. Esse é pouco utilizado, tá? Em sentido estrito, o termo está associado a duas noções básicas: princípio da separação de poderes, garantia de direitos, instrumento de limitação do exercício do poder. É empregado como uma técnica da liberdade, por meio da qual os direitos fundamentais são garantidos em face do Estado. O sentido amplo tem relação com as diversas acepções de Constituição, pois, conforme Carl Schmitt, em uma noção geral da palavra, qualquer homem, objeto, estabelecimento, associação tem uma Constituição. Como Constituição do Estado, designa o Estado em si particular, concreto como unidade política ou uma forma específica de existência estatal. O sentido estrito de constitucionalismo se contrapõe ao Estado absolutista, que tem por escopo limitar o poder absoluto exercido pelos detentores do poder em busca de uma justificação racional, espiritual, moral e ética da autoridade, em lugar da submissão absoluta e cega em favor das autoridades estatais. Nessa linha, todo Estado deve possuir uma Constituição com o fim de, por meio de seu texto, limitar o poder estatal e conferir prevalência dos direitos fundamentais, afastando-se da visão opressora do antigo regime. Por isso, se opõe ao absolutismo. Opa, tá acompanhando? Se liga, hein? A gente tá só começando a brincadeira. O constitucionalismo marca a própria história da evolução constitucional, cujo conceito está vinculado à noção e à importância da Constituição, uma vez que será por meio desta que se buscará realizar o ideal da liberdade humana com criação de meios e instituições necessárias para limitar e controlar o poder político em combate, desde sua origem, a governos autoritários, independente do tempo, época e do espaço, lugar.
Com efeito, o constitucionalismo surge e desponta como movimento político e filosófico inspirado por ideias libertárias que reivindicou, desde o início, um modelo de organização política baseado no respeito aos direitos dos governados e consequente limitação de poder dos governantes. É preciso frisar que o constitucionalismo é associado a garantia de direitos fundamentais, separação de poderes, governo limitado. Conforme Luiz Roberto Barroso, que no Estado Constitucional existem 3 ordens de limitação de poder. Limitações materiais. Valores básicos e fundamentais, dignidade da pessoa humana, justiça, solidariedade, direitos de liberdade, etc. Limitação orgânica, separação de poderes que se controlam reciprocamente, checks and balances, organização e definição de competências. Limitações processuais, observância do devido processo legal, processual e substancial.